Pessoal, vamos falar então aí ainda sobre convite. Nós estamos falando de resolução de questões, agora parte 3. Questão 94. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O que significa isso? Por exemplo, a carta convite, uma vez editada, o que ocorre? Vincula quem? A administração pública e os licitantes, ok? Tanto a administração quanto os licitantes estão subordinados às regras do edital ou da carta convite, certo? Certo. Razão pela qual a lei veda em caráter absoluto a modificação do instrumento convocatório. Primeira coisa, em direito não temos nada em absoluto, nem mesmo a vida. Ponto. Outra coisa, agora vamos retomar algo que nós vimos lá em atos administrativos. O que nós vimos lá em atos administrativos? Que todo ato eivado de vício de legalidade, ele deve ser o quê? Anulado, porque dele não se deriva, não se origina direitos, ok? Então significa dizer que, qual é a situação? Então, se eu tenho uma carta convite já lançada, se tenho lá, por exemplo, antes da abertura da proposta, então lancei aqui, carta convite, vamos colocar aqui embaixo, carta convite foi lançada aqui, e um momento aqui vai ser a abertura da proposta, ok? Abertura das propostas. E esse tempo aqui é no mínimo quanto tempo? 5. Nossa, eu baguncei agora. 5 dias úteis, certo? Deixa assim, só assim mesmo, tá bom. 5 dias úteis, perfeito? A qualquer momento que eu alterar aqui, o que vai acontecer? Se compromete a proposta, eu tenho que reabrir novamente o prazo aí pelo tempo para fechar novamente o tempo dos 5 dias úteis. Ou seja, se foi aqui, vem até aqui. Se foi aqui, vem até aqui. De modo que sempre vai estar obedecendo os 5 dias úteis aí, ok? Essa é a primeira informação. Caso, qual é a condição disso? Caso a alteração do instrumento convocatório, caso ele comprometa aí a formulação das propostas pelas empresas licitantes aí, ok? Não comprometeu, não precisa reabrir prazo. Agora outra situação que é o seguinte, isso aqui é o que? Cenário 1. Agora nós temos o cenário 2. O que acontece? Tive aqui carta convite, tive aqui abertura das propostas, constatei aqui, agora, depois da abertura das propostas, que tinha o que? Vícios de ilegalidades ali. O que vai acontecer? Eu preciso que anular esse ato, certo? Quando eu anulo o ato, o que vai acontecer? Eu vou ter que... vai gerar efeito o que? Lembra? Ex tunc, ou seja, retroage desde a origem e desfaz tudo. Então, é possível anular? Sim. Ok? Vai ressalvar aí direitos de contraditória, ampla defesa, etc. tal, mas ele retroage. Então não dá para dizer que não retroage, principalmente dizer que veda em caráter absoluto aí a modificação. Não tem como. Se ele está com eivado de vícios, ou cheio de vícios de ilegalidades, ou está ilegal o ato, eu preciso anular. Qualquer modificação no edital que exija divulgação pela mesma forma que se deu o texto original. Então qualquer modificação no edital que no edital exige nova divulgação, reabrindo seu prazo inicialmente estabelecido, exceto, regra foi essa, então, mexi no edital ou carta convite, eu vou reabrir prazo, exceto quando inquestionavelmente
a alteração não afetar a formulação das propostas. Ok? Questão 95. Em qualquer caso, a administração poderá utilizar para aquisição de bens e serviços e obras de engenharia a modalidade de concorrência. Contudo, poderá utilizar a tomada de preços em substituição na hipótese de cabimento de convite. Certo? Certo. Você vai fazer essa regrinha aqui. Carta convite, tomada de preço, concorrência. Onde eu posso carta convite, eu posso tomada de preço. Onde eu posso tomada de preço, eu posso concorrência. Caminho inverso, não pode. Então veja, em qualquer caso que a administração poderá utilizar para aquisição de bens e serviços e obras de engenharia da modalidade de concorrência. Aqui em qualquer caso, para trás aqui, posso utilizar? Sim. Contudo, mas poderá utilizar a tomada de preço, que é essa segunda situação aqui, em substituição no cabimento de convite. Perfeito? Perfeito. Então, olha, nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço, em qualquer caso a concorrência. Então, faça isso, para você não errar na sua prova. Não errar que nem eu errei agora, por exemplo, né? Que eu coloquei aqui carta convite, concorrência. Então, em qualquer caso eu posso utilizar a concorrência. Quando for o caso de convite, eu posso usar a tomada de preço. Perfeito? Convite só posso utilizar quando for convite. Questão 103 vai dizer que a carta convite é um instrumento convocatório da modalidade de convite. Certo ou errado? Certo. A carta convite, tira isso aqui, sai daqui. A carta convite está para o edital. O edital são para as outras modalidades lá. Leilão, concorrência, tomada de preço. O que mais? E concurso. Ok? Então todos os outros têm edital. Carta convite é para convite. É o instrumento convocatório para a modalidade de convite. E deve. Quando começa com deve, já sendo uma luzinha vermelha. Deve ser publicado em jornal? Não. Pode ser publicado? Pode. Não há a obrigatoriedade. Então, deve ser publicado em jornal de grande circulação na localidade do processo licitatório. Está errado. Eu vou fazer o quê? Fixar na repartição pública, lá em local apropriado, a carta convite. Questão 105 vai dizer que o instrumento convocatório com as regras de licitação na modalidade de convite. Então, o instrumento convocatório é quem a minha carta convite deve ser encaminhado para empresas que pertençam ao ramo do objeto do contrato. Certo ou errado? Certo. Para livre escolha do administrador. Esse livre escolha do administrador, por enquanto, ele está solto, porque é livre escolha para escolher quem, se eu for analisar livre escolha no sentido de tenho 5 cadastrados, posso convidar quantos? 3. Resposta sim. Como que eu faço esse convite? Livre escolha. Perfeito. Exclusivamente entre empresas cadastradas. Então, é uma questão chata. E é mais de interpretação de texto do que propriamente do entendimento da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses convites aqui, ó, são de empresas cadastradas. Perfeito. Mas vamos verificar aqui o que ele está dizendo. Ó, o instrumento convocatório, ele é o que? Encaminhado para empresas que pertencem ao ramo do objeto. Para livre escolha do administrador. Exclusivamente entre empresas cadastradas. Isso daqui vai bater nessa situação aqui, ó. Convite
é uma modalidade de licitação entre empresas cadastradas ou não. Então, o instrumento convocatório é encaminhado exclusivamente para empresas cadastradas. É uma questão que não sei se você está entendendo o que eu quero passar para vocês, que é o que? O instrumento convocatório é o objeto que é a regra, traz a regra, e eu vou encaminhar para quem? Para as empresas do ramo do objeto, para a livre escolha do administrador. Esse livre escolha não está legal, porque se eu for pensar no sentido de que os que são cadastrados eu faço uma livre escolha, dos 5, por exemplo, eu posso convidar 3, perfeito, exclusivamente entre empresas cadastradas. Não, ele não vai ser exclusivamente porque são empresas cadastradas ou não. Então, isso aqui não é uma questão trivial, tá? Porque a carta convite, eu faço o quê? Eu vou fixar ela em local apropriado. Entende? Se eu vou fixar ela em local apropriado, e lá tem o que? Qual é a finalidade disso? De trazer a publicidade. Publicidade a quem? A empresas do ramo. Quais empresas? As empresas que são cadastradas ou não. Então, as empresas que não são cadastradas, elas podem participar? Sim. Se eu coloco então aqui o instrumento convocatório encaminhado exclusivamente para empresas cadastradas, significa que as empresas não cadastradas, elas não podem receber o instrumento convocatório e, consequentemente, elas não poderiam participar da licitação. Então, ele trouxe um entendimento que poderia ser, inclusive, entendido dessa forma, mas não é, ok? Deixa eu trazer para cá, não sei se eu estou tentando problematizar aqui o negócio, e talvez eu esteja até... não vai ter aqui ainda. Eu estou tentando trazer um alerta para vocês, mas de repente estou até trazendo inferências demais que acaba confundindo vocês. Mas entendendo que é um instrumento convocatório, a carta convite, não se estende somente aos exclusivamente cadastrados, porque senão tiraria de fora os que não são cadastrados. Então, somente os que são cadastrados poderiam participar da licitação. Mas a modalidade de convite são estendido para pessoas do mesmo ramo, cadastradas ou não. Então, eu estendo para quem não é cadastrado também, como? Fixando aí um local apropriado na repartição pública. Perfeito? Levou esse entendimento? Show! Continuando. Convite a modalidade de licitação limitada, tem essa limitação? A um máximo? Não tem. 5 interessados, não, quanto mais melhor. Então não tem sentido, a questão está errada. Questão 110. Nas licitações em que houver a tomada de preços, a administração poderá utilizar convite, em qualquer caso concorrência. E aí, tá certo? Olha novamente isso daqui, o que? E aí, certo ou não? Cerrado. O que eu faço? Coloca lá, convite para fazer esqueminha para você não esquecer, para você não perder questão por besteira, tá? Então veja, na situação em que couber tomada de preço, então ele está falando aqui, a administração poderá utilizar o convite? Pode ou não? Negativo, só o caminho inverso, só para cá. Então, nas situações que couber tomada de preço, posso utilizar quem? Ou concorrência. No caso de convite, posso usar quem? Tomada de preço ou concorrência. Perfeito?
Então, o caminho inverso não pode. Esse caminho aqui está furado. Então, está errado. Questão 111. De acordo com a lei de licitações, convite a modalidade de licitação entre quaisquer interessados pela escolha do trabalho técnico, científico ou artístico. Isso aqui é o caso de modalidade de licitação, mediante instituição de remuneração aos vencedores, conforme os critérios constantes no edital, publicado em preço nacional com antecedência mínima de 90 dias. Então aqui, qual que é a modalidade aqui? É o concurso, perfeito? Só essa antecedência mínima que está errado também, mas é concurso. Questão 116. A única modalidade de licitação para a qual não exige edital é o convite, certo ou errado? A única, você acende a luzinha, mas está certo, porque a gente acabou de ver aí que temos tomada de preços, concorrência, leilão, concurso. Para todos esses casos é previsto quem? O edital. Na 10.520 tem o pregão, também é edital. Agora, convite, o instrumento convocatório é o quem? Carta convite. Perfeito? Então, a questão está correta. Veja, artigo 21 vai falar que os avisos contendo os resumos dos editais. De quem? Concorrência, tomada de preço, concursos e leilões. Cadê o convite? Não está aqui, certo? Agora aqui embaixo ele vai falar o artigo 22, parágrafo 3º, que vai falar que o convite é uma modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente do seu objeto, cadastrados ou não. Então, retomando aquela questão, ó, cadastrados ou não, é estendido a todos. Escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 em uma unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado a cópia do instrumento convocatório. Quem é a cópia do instrumento convocatório? É a minha carta convite, que não é o que é diferente nomenclatura, pelo menos, do edital. Perfeito? Ter as mesmas funcionalidades, as mesmas características, aí, alguma exigência a menos, mas é muito semelhante, aí só muda o nome aí para dizer que é diferente. Então, instrumento convocatório para convite é carta convite. Questão 127. O convite é uma modalidade licitatória incompatível com a contratação de obras de engenharia. É incompatível ou não? Resposta: errado. Por que é incompatível? Na legislação não prevê essa incompatibilidade. O que ela prevê? Limites. Inclusive, limites. Quais são os limites mesmo? Se eu for pensar em convite para obras e serviços de engenharia, é até quanto? 330 mil. Convite para os demais até 176 mil. Perfeito? Então, correta questão. Questão 134, última questão. Convite é a modalidade de licitação na qual é permitida a participação de interessados do ramo pertinente ao objeto do futuro contrato, estejam eles cadastrados ou não. Perfeito? Sim. Junto ao órgão licitante. Perfeito. Questão corretinha. Beleza, meu povo? Vamos para as próximas questões aí da próxima aula do próximo dia. Um abraço e fiquem com Deus.